Então, a partir de agora, eu estou gravando e vou deixar com o Carlos aí para se apresentar e dar as introduções da nossa tarde de conversa aqui. Maravilha. Bom, prazer estar com vocês. Eu e a Roberta somos sócios da Lidera Performance e temos aí o suporte da Catiana hoje para a parte jurídica. Depois ela vai ter a chance de se apresentar na hora que ela for falar a parte dela, até para a gente ser mais produtivo. Vamos conduzir essa apresentação dentro desses blocos. E quem vai iniciar eu até vou compartilhar aqui com vocês, a gente tem dentro da nossa programação, quem vai iniciar falando sobre essa questão da lei, mais um passo antes, eu diria, né, para a gente trabalhar dentro disso, a abertura foi feita pelo Cristiano, e a gente vai falar primeiro sobre segurança psicológica. Quem vai falar é a Roberta, que está aqui, né, a minha sócia, a Roberta Araújo, psicóloga, e aí eu passo a palavra para ela, assim ela já se apresenta e já entra no tema. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Tema importante, questão da segurança psicológica, né? Acredito que tenham muitas pessoas de RH aqui. E, de fato, sim, hoje eu acho que é um sucesso para nós, né? Dessa área, vermos que a questão da segurança psicológica hoje é um tema bastante debatido, bastante trabalhado, bastante, enfim, dentro das empresas, né? Cada vez mais dentro das empresas. Então, a questão desse tema de segurança psicológica, ele vem tomando bastante espaço, né? Vem sendo um tema central, uma posição cada vez mais central. Nos debates de RH estratégicos também, esse tema ele passa a ser fundamental para auxiliar as empresas a gerarem mais resultados e resultados mais estáveis e perenes, né? Então, para a gente começar e ser bastante breve nesse assunto, eu queria aqui trazer uma definição, né, do que é segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. E a segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho é aquela sensação, né? Eu até vou ler aqui para vocês, sensação de segurança que os funcionários de uma empresa têm ao compartilhar as suas opiniões, pensamentos, preocupações, sem medo de retaliação, preconceito, julgamento ou críticas, tá? E pensando dessa forma, né, esse ambiente psicologicamente positivo e seguro, ele traz mais confiança, ele traz um ambiente de mais motivação, de mais engajamento, né? Então, do ponto de vista empresarial, quais seriam as vantagens de ter, então, um ambiente com segurança psicológica, né? E aí a gente segue adiante falando sobre as vantagens. Quais seriam as vantagens desse ambiente, né? Então, o aumento da produtividade, que as pessoas acabam se sentindo mais seguras, mais felizes, porque, de fato, elas passam a focar somente no trabalho e não nos eventuais problemas que possam aparecer no dia a dia, né? Isso não é uma verdade dentro das empresas, né? Brincadeira, acaba que acontece muito, né? Esses problemas, essas interferências. Maior inovação e criatividade também, que não existe medo em se colocar, em se expor. Muitas vezes, dentro das empresas, as pessoas se sentem, de certa forma, incomodadas em se colocar por serem julgadas, muitas vezes, né? Uma maior atração e retenção de talentos também, ou seja, existe um ambiente saudável, por isso as pessoas se sentem mais tranquilas, se sentem melhor dentro das empresas. Uma melhoria do trabalho em equipe, ou seja, uma confiança nas pessoas, uma confiança na liderança em si, tá? Melhoria da imagem da empresa, que está proporcionando esse ambiente mais agradável e, consequentemente, uma longevidade da empresa, né? Então, pensando nisso, fica mais claro o que essa segurança psicológica traz para o ambiente de trabalho, né? Então, para a gente abordar um pouco do que gera a insegurança psicológica, a gente vai ver o que é contrário a isso que a gente deseja, né? E seguindo aqui, a gente vai ter os inimigos da segurança psicológica.
quais seriam esses inimigos, né? Então, no caso, uma liderança despreparada, muitas vezes empresas menores existem pessoas que crescem dentro da empresa e muitas vezes não têm uma preparação adequada para essa liderança. A pressão excessiva, que incomoda bastante também, então existem o tempo, né, a produtividade que acaba que é muito exigida muitas vezes, né, então existe uma pressão muito grande em cima da equipe, né, conflitos interpessoais às vezes não são bem trabalhados pela própria liderança, então tem algumas questões aí que acabam que atrapalham o dia a dia, as pessoas e as equipes, elas não conseguem se preocupar somente com o trabalho que elas estão fazendo, elas acaba gerando muito estresse entre as pessoas, enfim, isso também atrapalha bastante. O ambiente hostil, muitas vezes, de pressão, né? Dentro disso que eu até já comentei, acaba gerando um desconforto e uma falta de confiança mesmo e de conforto na hora das pessoas se colocarem. A questão também da falta de diálogo, né? Então, por conta do despreparo da liderança, por conta desses conflitos, acaba gerando também essa falta de diálogo, onde as pessoas não se sentem à vontade para virem e conversarem ou se colocarem por qualquer questão. Que mais? A questão da comunicação violenta, né? Acho que é um tema que a gente já falou bastante, já foi bastante colocado, muitos workshops já foram feitos em cima desse tema. De fato, o que a gente precisa agora é trabalhar no dia a dia ali, né? Não simplesmente no workshop. A questão do estresse contínuo também, que é gerado por conta disso tudo que a gente colocou, a desinformação, o assédio, falta de clareza e finalmente a questão dos assédios mesmo, né? Então, assédios de vários tipos, várias formas. Agora a gente vai conhecer ainda mais sobre cada um desses assédios, né? E tudo isso, esses fatores aqui, eles acabam gerando queda na produtividade, menos inovação e criatividade, que foi o que a gente quer mais inovação, mais criatividade. Então, acaba gerando menos inovação e criatividade, acaba gerando desmotivação, desengajamento, acaba gerando menos atração e retenção de talentos também, ou seja, um aumento do turnover, acaba com falta de coesão, individualismo, conflitos, deteriora a imagem da empresa e aí gera também um risco para a própria empresa de falência e até prejuízo, um grande prejuízo em relação à empresa. Não esquecendo desses impactos, né, a gente também vai trabalhar agora o que é a questão do assédio, né, as causas por assédio. Isso a gente vai ser falado mais à frente, né? Então, o que eu queria trazer agora para vocês, quais são os impactos, né, do assédio sobre as pessoas. Então, para reforçar ainda mais a questão aqui do que a gente está falando hoje. Alguns dos impactos: o próprio estresse, o isolamento social, o impacto na saúde, ou seja, vai gerando uma série de questões aí importantes, né? A questão da ansiedade, do burnout, depressão, suicídio. Lembrando que o Brasil é um dos campeões, está entre os 5 primeiros na ansiedade, burnout e depressão, né? Isso são algumas das estatísticas que a gente vê aí na mídia, enfim, no mercado também. E para reforçar ainda mais essas questões, eu trouxe mais algumas estatísticas aqui, né, para vocês, sobre o assédio. Um deles aqui, em 2021, a Justiça do Trabalho registrou mais de 52 mil casos de assédio moral no Brasil. Então, são muitos casos, né, só em um ano. Mulheres sofrem 3 vezes mais assédio sexual nas empresas do que os homens.
mas 97% não denunciam, por falta de ser uma questão de lei, né? Eu acredito que isso pode mudar. Então, das pessoas entrevistadas, 52% relatou que ter sofrido algum tipo de assédio e 87,5% delas não denunciou por medo de perder o emprego. Então, são algumas questões aqui alarmantes aos nossos olhos, né? Então, a gente precisa realmente ficar muito atento, e com essa aprovação de lei agora, né? Peso de lei e combate à prevenção ao assédio, então a gente espera que esse número possa aumentar significativamente, né? Então, eu até não vou falar sobre isso, quem vai falar sobre isso é a Catiana, eu até passo a palavra aqui para o Carlos ou o Cristiano, que vai apresentá-la, e eu acabei esquecendo de me apresentar, né? Eu sou psicóloga, gente, eu sou Roberta, sou psicóloga, e trabalho aqui junto com o Carlos na Lidera, com desenvolvimento de pessoas, liderança, enfim. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu fico à disposição. Obrigada. Aproveita aqui e já passa a palavra para a Catiana se apresentar também. A gente segue aí no roteiro do material dela, né? A Catiana está aí? Está nos ouvindo? Sim, estão me escutando? Está bom o som? Sim. Ok. Boa tarde, eu sou a Catiana, advogada, faço parte que faço o assessoramento jurídico da Lidera, né? Hoje eu estou aqui para poder, nesse curto espaço de tempo, tentar resolver, dirimir algumas dúvidas, né, a respeito do que é um assédio moral, o que é um assédio sexual e quais as implicâncias que essa nova lei, que está vigente desde março, né, dia 23 de março, e que as empresas que possuem CIPA têm a obrigação, né, de se adequar, né, para evitar sanções e outras intempéries que vão denigrir a imagem da empresa, né, ou vão onerar pelas indenizações que podem vir a ser pleiteadas, né, e como mesmo disse a Roberta, para evitar e tentar conciliar um clima, um ambiente organizacional mais saudável, né? Nós temos um slide falando sobre assédio moral e sexual. O assédio moral, acho que é um tema muito comum, né? Não só nas empresas, mas no dia a dia, no ambiente, na nossa sociedade em comum, né? No ambiente escolar, no convívio social, mas no ambiente organizacional, elas têm umas certas particularidades. O assédio moral, ele tem que ter caráter repetitivo e tem que ser prolongado, né? E tem que trazer um dano emocional, um desequilíbrio emocional na vítima, né? Seja porque ela está passando uma situação humilhante, constrangedora, né? Enfim, nós temos vários tipos, né, de assédio moral, e no próximo slide nós podemos visualizar um pouquinho melhor. Nós temos o racismo, que, ao meu ver, é um dos mais graves, com a sua penalização mais grave, porque além da reclusão, podendo ser atingido até 8 anos de reclusão, ela é um crime inafiançável e imprescritível. Então, o peso de um assédio moral baseado no racismo é algo com uma mão muito forte, né? Então, acho que se for ver pelos critérios de sanção, eu acho que o racismo tem o peso mais forte pelo sistema de reclusão, porque o assédio moral, na maioria dos seus casos, a penalização dele acaba sendo sentenciado a uma indenização, né? Somente o racismo que a pessoa realmente pode vir a ser presa, né? Ao contrário do assédio sexual, que a pena sempre é como concomitante, uma indenização, e se for levada a uma esfera penal, ela também tem uma pena de reclusão, né? Seguindo do racismo, nós temos outros tipos de assédio moral, que também é muito comum,
também chamado de assédio institucional ou organizacional, né? Quando a empresa coíbe o colaborador. Um exemplo clássico seria de um diretor, um cargo de gestão, que a empresa começa a criar situações para aquele colaborador pedir a sua demissão, né? E acabar sendo lesado nos seus direitos, né? Uma coisa é o colaborador ser demitido, outra coisa é ele pedir demissão, né? Tem algumas particularidades que lesionam o direito do colaborador. Então, quando a organização, a instituição, coloca pressão nesse funcionário, nesse colaborador, para que ele tome a iniciativa de sair, por exemplo, da empresa, devido a essa pressão, né, é um assédio moral grave, né? Temos outros tipos de assédio moral, como o assédio coletivo, que vem quando colaboradores no mesmo patamar de cargos fazem piadas, chacotas, isolam aquele funcionário, mas ele é sempre no mesmo nível de hierarquia, não é de um hierárquico para um insubordinado, não, tem que ser sempre na mesma linha horizontal, né, de relação, né? Nós temos também o assédio moral vertical descendente. Esse, sim, tem um caráter hierárquico, é do chefe, né, do superior, para o seu colaborador de um grau, de uma escala inferior. Também nos mesmos moldes, xingamento, pressão exacerbada, né, mas sempre caracterizado de uma linha vertical do maior para o menor. Nós temos também o assédio vertical ascendente, que agora é o contrário, é quando o colaborador assedia um superior, seja através de uma situação de vingança, seja porque ele tenha tido acesso a alguma informação que ele possa chantagear o seu chefe, né, o seu superior. Então, esse é um tipo de assédio moral ascendente. Nós temos também mais um caso horizontal, que também se dá nos mesmos moldes do coletivo, né? O coletivo tem mais de uma pessoa assediando, mas também está no mesmo patamar. O horizontal também está na mesma linha de hierarquia, entre pessoas do mesmo nível, né? A diferença entre o coletivo e o horizontal é que o coletivo tem mais de uma pessoa fazendo esse tipo de assédio. No horizontal é um único agressor. Nós temos também o assédio sexual, que difere do assédio moral no quesito de reincidência, né? Enquanto no assédio moral é necessário que tenha caráter repetitivo, que tenha ocorrido mais de uma vez, no assédio sexual isso já não é necessário, justamente porque é um tipo de conduta que fere, pode trazer um dano muito maior e profundo à vítima, né? E a conduta é uma conduta indesejada, né? Tem que ser a vítima tem que explanar explicitamente que não está afeita, que não está sendo conivente com aquela atitude. Ela tem que demonstrar explicitamente a sua insatisfação com aquele ato, né? Nós temos vários tipos de assédio sexual. Nós temos o quid pro quo, né, que geralmente também acontece de um superior hierárquico pedindo um favorecimento, querendo ter um favorecimento de conotação sexual do seu subordinado, né? Nós temos o geral, né, o assédio geral, que pode ser classificado, uma classificação de uma forma mais abrangente, serve qualquer tipo de liberdade, de conduta indesejada, né,
um cochichinho, um recadinho, né? Mas temos alguns mais específicos que são mais pontuais, né? O geral é muito abrangente, é mais uma semântica doutrinária do que realmente específica na lei, né? Então, nós temos outros tipos de assédio, como a pornografia, que é a revenge pornô, quando a pessoa tem acesso a fotografias ou um material de cunho íntimo e expõe isso no ambiente organizacional, seja por um motivo de vingança, mas expõe a vítima de uma maneira indevida, né, e no ambiente de trabalho através de fotos, né, de coisas particulares, né, de vida de cunho íntimo. Nós temos também casos de assédio sexual hostil, né, que, assim como o geral, ele causa um ambiente tenso, de uma tensão, de uma agressão, a pessoa se sente coagida nesse tipo de assédio. Pode ser um exemplo, piadas também, a pessoa fazer pressão, chantagens, por descobrir algum tipo de como que eu posso dizer? Uma conduta que a pessoa teve, né, fora até mesmo do ambiente da empresa, e ela usa aquilo dentro da empresa para gerar um desconforto na vítima, né? Nós temos o assédio sexual provocado por terceiros, que são terceiros colaboradores, né, contratados que trabalham, que exercem a sua atividade dentro da empresa, que, embora não sejam diretamente empregados da empresa, a empresa também tem o dever de coibir condutas inadequadas desses terceiros. Nós temos também o assédio sexual de colegas, né? E também pode ser comum, de pessoas assediando colegas no mesmo ambiente, do mesmo setor, do mesmo setor da empresa, e poder, no próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor. Nós temos a importunação, que a importunação é decorrente de um ato libidinoso, né, também explicitamente não consentido por parte da vítima, né, seja uma pegada numa mão, seja a pessoa se encostar na outra, ficar se esfregando na outra, coagindo a pessoa num canto, num elevador, seja até mesmo chegar a vias de fato de mostrar seus membros, né, seus membros sexuais. Então, a importunação também também tem um cunho bem pesado na hora da sua penalização, como nós vamos poder ver mais para frente. Temos o grooming, que também é um tipo de assédio sexual, quando um adulto se utiliza de meios de caráter inocente para tentar seduzir a sua vítima. Geralmente não é muito comum no ambiente organizacional. São pessoas que passam por adolescentes, por crianças, para ganhar a confiança da sua vítima, para ter um favorecimento sexual. Isso não é tão comum no ambiente de trabalho. Nós temos a perseguição, ou stalking, que a pessoa fica perseguindo a pessoa no ambiente de trabalho, né? Até mesmo a sua esfera particular. São pessoas que fazem parte da mesma empresa, que trazem esse clima de perseguição, né? De vigia, em que foge até da esfera do trabalho, ainda até podendo chegar na esfera particular da pessoa, né? E o cyberstalking vem no mesmo sentido do stalking, porém a pessoa faz essa investigação, essa perseguição através das mídias sociais,
entrando nas suas páginas, mandando recados no WhatsApp, né, mandando e-mails, também é um meio de constranger a vítima, né, e sempre com uma conotação, é necessário sempre ter uma conotação de cunho sexual, né, por parte da vítima, ela sempre tem que estar explícito, né, não implícito, mas implícito, que ela não quer, que ela não deseja esse tipo de conduta. E o que traz a nova lei? A lei, como eu já havia dito, ela está em vigor desde março, né, de 2023, e ela é decorrente da Lei 1116 de 22, né, de 2022, que foi um programa do governo do Emprega Mais Mulher, né, e essa lei, ela trouxe uma alteração no artigo 163 da CLT, né, que é da onde ela fala que a obrigatoriedade das empresas e também a participação obrigatória das CIPAs, né? Inclusive mudando, acrescentando um azinho no final da CIPA, até a CIPA A, né? Agora ela tem, né, o A do assédio no final. Então, ela vem trazer várias regras, né, para as empresas, que as empresas têm que se adaptar. E, dentre as exigências que ela traz no seu artigo 23, né, nós temos lá que ela tem que ter um canal de denúncia, né, um canal de denúncia que seja seguro, que seja autônomo, que seja imparcial, né, que não adianta nada um canal em que a vítima não se sinta resguardada, né, de não ter nenhum tipo de retaliação dela estar fazendo esse tipo de denúncia, porque muitas vezes a denúncia não vem somente de um colega de trabalho, vem de um superior hierárquico, pode vir até, né, das camadas mais altas da empresa, e ela tem que ter um meio seguro que dê esse respaldo, essa segurança, que ela vai ter o seu direito preservado, né, e não vai ter essa exposição de forma alguma. Então, nós temos esse canal, é obrigatório ter um canal de denúncia seguro, anônimo, imparcial, né? E isso está previsto no artigo 23 da lei, né? E, além dessa exigência do canal, é necessário que seja feita uma apuração de todas as denúncias, né, de uma forma, começo, meio e fim. A empresa tem que também dar toda a orientação, todo o suporte psicológico necessário à vítima, até o final, até ter uma conclusão, né, dessas denúncias, da averiguação dessas denúncias, com suporte psicológico, né, todo esse assessoramento, se for necessário, afastar a vítima do contato do seu agressor, né? Lembrando que, eu acho que eu não comentei, mas os assédios, tanto moral como sexual, ela tem a sua legitimidade tanto na Constituição, ela esbarra na esfera trabalhista, como nós vimos no artigo 163, né? Ela esbarra na esfera civil, como no quesito das indenizações, e também na esfera criminal, né? Com as sanções, com penas vão desde reclusão, com as multas, como até mesmo a reclusão, né? Elas têm várias leis específicas que podemos, mas no final, estar falando, se der tempo, de leis específicas nas quais elas estão respaldadas também os seus direitos, né? Mas, voltando aqui às exigências, nós temos que observar que as empresas têm a obrigatoriedade também, juntamente com as CIPAs, passar informações aos colaboradores com palestras anuais, né, com workshops, né, enfim, a CIPA tem que estar atuante do início ao fim, acompanhando e passando os respaldos de segurança aos colaboradores, né? Nós temos também que fazer, a empresa, né, tem que fazer o treinamento dos seus membros, né, para
para que eles tenham a capacitação técnica e até mesmo emocional para poder lidar com o suporte inicial a uma vítima um assédio sexual ou moral. Então, tem que ser feito treinamentos constantes, né? Todos eles vão ser validados, registrados, né? A empresa tem que guardar esse arquivo de registros, tanto das denúncias como da capacitação, de prevenção, porque é necessário que a empresa se torne e se comprove que ela está sendo atuante em todos os momentos, né, para ela não acabar sofrendo mais lá para frente algum tipo de penalização por não ter observado. Então, ela tem que também ter esse arcabouço de se resguardar, juntando e arquivando todos os procedimentos que ela fizer, né, da política de prevenção e combate. Nós temos também aqui que a empresa, é necessário que ela faça um código de conduta, né, observando todas as exigências que a lei vem trazendo, e esse código de conduta tem que ser seguido à risca e repassado aos colaboradores, né? E junto com esse código de conduta, ao haver uma denúncia, será feito um processo de investigação, tanto interno, né, como também, se for comprovado, e dependendo do suporte que a vítima tiver, né, a orientação para que seja buscado as sanções nas esferas convenientes, né, a esfera civil, a esfera criminal, né, para poder coibir e realmente fazer com que o agressor pense muito, né, na conduta que ele teve, para que ele não queira nunca mais, né, de preferência, ter esse tipo de conduta novamente. E, por último, a política de gestão de conflitos, né, que a empresa tem que ter uma forma segura para ela poder resolver todo e gerenciar todas essas novas exigências, essas novas particularidades que surgiram, né? A documentação desses arquivos, a empresa tem que guardar no máximo até 5 anos, né? Depois de 5 anos, não é necessário, ela pode fazer o seu desarquivamento e deve ser observado também a Lei 13.709 de 2018, que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque já que essa denúncia, a pessoa vai, geralmente, estamos no meio digital, né? As pessoas, esse canal de denúncia vai ter os dados da pessoa, os dados da vítima, para evitar uma exposição desnecessária. Então, tem todo um termo, uns critérios que têm que ser observados da lei do LGPD. Das penalidades, né? Nós temos do assédio, tanto do assédio moral como do assédio sexual, penas, né, que já se encontram enfim, que variam entre R$ 1.000 até R$ 50.000, né? Lembrando que essa pena pode ser arbitrada no valor ainda majorado, né? Depende da sentença, do entendimento do juiz, né? Uma das penalidades, a indenização é uma maneira punitiva do agressor, mas também respalda e também pode vir a atingir a empresa também. Mas a empresa que não observa a lei, além dessa indenização, ela tem outros tipos de sanções, como a publicação, a vedação dela de fazer empréstimos, de participar de licitações, né? A lei, ela diz claramente que as empresas que forem envolvidas em denúncias, ela vai ser notoriamente ter a sua imagem publicada, como nos canais de comunicação, né? E então é um
risco as empresas, né, não observarem as exigências, porque numa sociedade onde não só os consumidores estão mais conscientes, né, ter uma exposição indevida é um demérito, né, às empresas. E nós temos agora o Carlos, né, da empresa Lidera, que pode vir ajudar, né, venha trazer uma solução a todos nós. Peguei daqui, obrigado, Catiana. É uma lei nova, né? Traz bastante exigências, traz algumas punições pesadas aí para todas as empresas. O governo acaba colocando a responsabilidade para que os empresários previnam e investiguem, que eu acho, no final das contas, bom, porque as pessoas têm fóruns internos para não sofrer e ficarem quietas, né? Então, como a Roberta colocou, a tendência é de haver um aumento nas denúncias, não porque os casos aumentaram, mas porque as pessoas estão falando o que está acontecendo. Então, isso é a tendência que deve acontecer. E a gente viu aí a importância de estar trabalhando num ambiente seguro, num ambiente onde as pessoas estão isentas de assédio num primeiro momento e depois também consigam desfrutar de outras características. Mas o que eu trouxe para vocês aqui, como a Catiana falou? Eu trouxe uma proposta de valor, ou seja, a maioria das empresas deve estar pensando aí como que eu vou me encaixar, como que eu vou me estruturar, como eu vou fazer para estar atendendo a lei na velocidade que ela exige, né? Antes da próxima eleição da CIPA da minha empresa. Então, é uma coisa rápida para se fazer. Então, o que a gente tem aqui para vocês, né? Dentro da Lidera e os parceiros da gente, a gente tem um programa e a plataforma para a segurança psicológica, onde a gente coloca dentro desse processo, dentro do bojo desse programa, o canal neutro e anônimo de denúncia, a gente coloca ao controle dessa documentação e arquivamento e proteção dentro das leis de proteção de dados, a gente faz a intermediação de todas as tratativas, que, no meu ponto de vista, é um ponto muito importante, porque simplesmente ir lá num local frio e fazer uma denúncia e esperar ver o que vai acontecer, normalmente as pessoas não têm paciência, não têm muito conhecimento para colocar a denúncia dentro de um determinado portal, de uma determinada forma, existe muita emoção, muitas coisas envolvidas, então ter uma intermediação desde o início favorece muito a você diminuir os riscos dessas eventuais denúncias serem resolvidas internamente, sem colocar alguma esfera externa, como a Catiana comentou, resolver dentro da empresa, mitigar esses riscos, esses prejuízos, deixar com que as partes fiquem satisfeitas e seguras. Então, essa intermediação é muito importante. Nem sempre as empresas contam com pessoas preparadas emocionalmente para cuidar desse assunto na CIPA ou em outras áreas. Então, você ter um mediador dentro do teu procedimento facilita muito os processos internos. Suporte psicológico ao denunciante num momento complicado, dependendo da denúncia, partindo do princípio que todo assédio vai causar dano para a pessoa, né? Até pela própria descrição da lei, a gente tenta mitigar esse risco, dar suporte, dar conforto e trazer aí a questão para a forma mais simples e mais fácil de resolver. Parecer jurídico de risco da denúncia, né? Tipificar, mostrar o tamanho do risco para tornar o processo mais célere ou não dentro da empresa, para criar velocidade ou não, ou seja, ter dentro dos procedimentos da empresa como se trata um caso A ou um caso B ou um caso C, então dá essa gravidade e essa velocidade dentro do que está acontecendo. Treinamento dos membros da CIPA, anual, obrigatório, para que eles aprendam como conversar, como lidar, como manter o sigilo, o anonimato, como lidar com uma eventual investigação, a cariação dos fatos, ou seja, uma nova competência que os membros da CIPA têm que ter, que era uma comissão interna de prevenção de acidentes, puramente. Então, eles são muito especializados nisso, está diretamente ligado ao trabalho deles. Quando a gente fala de assédio, aí sai da esfera da maioria dos membros da CIPA, né? E sobrecarrega os RHs, sobrecarrega os membros, os representantes da empresa, os representantes dos próprios trabalhadores, com temas e tratativas que são novas para eles. Contar com um intermediador facilita demais os processos. A informação a todos os colaboradores, ou seja, fazer as palestras orientativas,
fazer a avaliação do entendimento, controlar essa participação, explicar sobre o canal, tirar as dúvidas, conversar com essas pessoas, ou seja, transformar essa nova cultura de combate e tolerância zero ao assédio dentro da empresa, que é o que reza a lei, também é muito importante. Revisão das políticas e procedimentos para adaptação, né? Existem empresas que estão bem estruturadas, mas outras talvez não, então revisar, olhar e ver se está dentro de todas as exigências legais, as políticas internas e procedimentos, se não estão, elaborá-los ou revisá-los, e manter a diretoria da empresa, o RH da empresa, sempre informado do que está acontecendo. Então, ter essa tratativa entre a denúncia e a resolução, vão se passar dias, talvez semanas, não sei, dependendo do caso. Então, saber em que status está, em que pé está, ter esse mecanismo de informação para que as pessoas saibam, dentro da sua devida esfera e dentro, logicamente, do sigilo de quem fez a denúncia, acompanhar o caso para que ele não desapareça, para que ele não fique esquecido, para que ele não demore mais do que o procedimento pede. Então, esse programa que a gente idealizou e viabilizou para as empresas é justamente para garantir todas essas exigências legais, tudo que foi comentado até agora. E acho que o ponto central desse material são as pessoas que estão fazendo o trabalho de intermediação, suporte, informação, treinamento e apoio, e o canal de apoio propriamente dito, que é o nosso site, né, a nossa plataforma que faz isso. É um ambiente onde todos os colaboradores da empresa podem tirar dúvidas, endereçar suas dúvidas e ser respondidas, fazer comentários que não seriam denúncias propriamente ditas, fazer as denúncias que aí entram nesse canal de obrigatoriedade de lei, de controle e tudo mais, muito mais rígido, e manter todo o grupo envolvido, o denunciante, a CIPA, a todas as esferas dentro da empresa que estão relacionadas com isso, bem informadas. Então, esse produto, esse material, a gente disponibiliza para essas empresas que estão acompanhando esse nosso programa completo, é a solução completa, né? E esse site, ele chama Canal de Apoio, né? www.canaldeapoio.com.br. Você vai encontrar muito desse material que nós estamos compartilhando com vocês aqui hoje, dentro do próprio canal, e outras informações. Então, a gente procura resolver todos os problemas que a lei pode ter gerado na nossa burocracia interna dentro da empresa, porque a lei vem para melhorar, vem para proteger, vem com uma evolução no ambiente de trabalho, tudo que a gente quer, né? Um ambiente saudável, mas, contudo, traz algumas coisas que precisam ser feitas. Então, a gente toma conta de todas essas coisas com esses itens que a gente colocou aqui e traz os benefícios para as empresas, né? Está conforme a lei, evitar, né, problemas legais, né? A eliminação dos riscos de autuação, seja ela causada por uma denúncia que o Ministério Público venha apurar e ele vai verificar se você cumpre a lei, seja simplesmente uma verificação espontânea do Ministério Público na sua empresa. Então, ele pode fazer das duas maneiras. Se você tem isso tudo feito, você já reduz as chances de sofrer uma autuação e pagar as penalidades que foram explicadas pela Catiana. Redução dos riscos de litígio, como acabei de explicar, isso consequentemente dos riscos financeiros. Só um caso de 50 mil, com certeza, vai pagar 2 ou 3 vezes o valor que você deveria estar investindo na organização da empresa. Então, está aí uma troca bastante proveitosa, além de melhorar o trabalho e para o lado positivo da segurança, do desenvolvimento, da rentabilidade, que é o lado que vai ter o ganho mesmo, né? A proteção da imagem da empresa, né? Não vai ser conhecido como uma empresa que não segue a lei, que tem muitos casos de assédio e tudo mais, então isso traz uma facilidade para a empresa. A facilidade nas tratativas dos processos, como eu expliquei para vocês, né, no geral, entre todas as partes, denunciante, CIPA, RH, diretores, todas essas partes envolvidas. A redução dos danos ao denunciante, né, ter um apoio psicológico, ter alguém que escute, ter alguém que esclareça, ter alguém que oriente, reduz os danos, reduz, eventualmente, a vontade daquela empresa, daquela pessoa, de querer fazer alguma coisa emocional, não racional. Então, a gente vai trazer esse apoio, esse conforto, para que reduza esses riscos, né? Aumento das chances de sucesso, né? Qual é o sucesso? Resolver internamente, reduzir os casos, informar as pessoas, evitar o assédio.
Esse é o sucesso, né? E manter os dados seguros dentro do anonimato que a lei exige, apenas revelando para o grupo ou as pessoas que vão fazer efetivamente a investigação sob autorização da vítima, para que haja uma apuração do que aconteceu com o assediador e assim por diante. Mas tudo isso controlado e aprovado dentro da lei. Então, esses são os pontos que a gente gostaria de participar para vocês. Eu até vou pôr o próximo slide e simplesmente desligar, né, perguntas e respostas. Então, a gente procurou aqui dividir essa apresentação em o porquê você precisa ter a segurança psicológica dentro da sua empresa, as vantagens que você tem com isso, o que essa lei traz, as exigências e penalidades, e também não só trazer o problema para vocês, mas trazer uma opção de solução. E aí a gente abre, eu não sei como é que o Cristiano está captando aí as perguntas das pessoas, para que vocês façam as perguntas dentro do tempo que a gente previu hoje para conversar. Vou tirar o meu mudo aqui. Tá me ouvindo, né? Sim. Sim. Legal. Bom, eu queria primeiro agradecer aí no pouco tempo que a gente teve, né? Agradecer a Roberta e a Catiana e o Carlos, né? Por em pouco tempo cobrir um assunto tão complexo. Tem algumas perguntas que o pessoal me passou aqui e eu vou fazer. E eu queria só reforçar isso, né? Às vezes as pessoas pensam que a questão do assédio é muito ligado àquela imagem de um chefe opressor com relação aos seus subordinados, mas a gente viu que isso é muito mais amplo, né? No sentido de ser ascendente, descendente, né? De ser horizontal, vertical, às vezes com a anuência da empresa que vira um assédio institucional, passando por todas as questões do assédio sexual que a Catiana comentou, e depois todas as obrigações que essa nova lei traz. E quando surgiu, eu fiquei pensando nisso, né? Quando surgiu a CIPA, que a gente era obrigado, eu trabalhei mais de 20 anos como gestor de RH, e a gente tinha que fazer, trocar no assunto AIDS, né? Nas CIPATs e na CIPA. E todo mundo falava, nossa, é um tabu, é um assunto que ninguém sabe lidar com isso. E hoje isso, graças a Deus, felizmente, há muita insistência, até por força de lei, apesar de existir, está muito mais controlado e muito mais seguro lidar com esse assunto. E agora surge um outro que, na minha opinião, é tão importante quanto, que é o assédio, que é um outro tabu que a maioria das empresas talvez não saibam como lidar, né? E contam agora, através aí do que o Carlos falou, com o apoio de poder fazer isso de uma forma eficaz. Eu, como a própria estatística diz aí, talvez temos quase 60 pessoas na sala, praticamente mais de 30 provavelmente tiveram alguma experiência com assédio. Eu também já tive em empresas que eu trabalhei, e aí a gente sabe que contar com um apoio que seja anônimo e profissional é muito difícil, mesmo nas empresas multinacionais que a gente conhece. Então, pela People, né, a gente também realiza várias palestras, workshops, até dinâmicas ligadas ao assédio, que vem conversar com toda essa proposta de valor que o Carlos trouxe da Lidera, que é algo atrelado aí a longo prazo, um trabalho realmente que vai depois impactar, com certeza, em aspectos de cultura, de liderança, de várias informações que precisam ser trabalhados a longo prazo para que eles sejam efetivos. Uma pergunta que eu vi, que o pessoal colocou, foi a Luana, ela colocou assim, talvez a Catiana possa depois ajudar a responder, como fazer com empresas que não têm CIPA? Porque a gente sabe, a lei aplica para quem tem CIPA, mas a CIPA tem um limite, né? Então, eu não sei se essa lei se aplica só para empresas que também seguem o pressuposto de ter uma obrigação de CIPA, ou seja, quem não tem CIPA não é obrigado a trabalhar essa questão de assédio. Se a Catiana puder nos explicar melhor. Sim, Cristiano. Pela a lei, ela não é obrigatória já para as pequenas, para micros e empresas de pequeno porte. Porém, ela é indicada, porque como essa lei ela advém da lei 11.116, que é uma lei do projeto do governo, do Emprega Mais Mulher,
As empresas que se adaptem, né, às exigências dessa lei, elas ganham um selo emprega mais mulher. E esse selo traz alguns benefícios para as empresas que se adequam, né? Ela tem estímulo a crédito, a empréstimos, de até 50% do valor bruto da empresa. Então, agora ela vem um benefício que vem no bolso, né? E o empréstimo que essas empresas podem fazer, elas podem pagar até em 60 meses. Então, vale a pena você fazer um código de ética, um código de conduta que não é tão assim, que não vai onerar tanto a sua empresa, para você ter um benefício de um crédito e poder participar de determinados projetos do governo, de incentivos fiscais, né? Então, ela não é obrigatório para pequenas empresas, para microempresas e empresas de pequeno porte, porém, ela é indicada por questão de ética, né? Pela conduta, pelo bem proceder, pelo ambiente de trabalho, né? Eu ia comentar isso também, né? Porque a gente viu, né, na própria apresentação, e hoje a sociedade como um todo tem uma pressão muito grande com relação a um trabalho mais, que o pessoal chama de liderança humanizada, né? Às vezes a pessoa fala, opa, mas antes não era humano? Não, existiam humanos, mas as tratativas nem sempre eram humanizadas ou era uma relação de segurança psicológica ou empática. Então, você tem, por outro lado, dessas empresas pequenas não terem a obrigatoriedade da lei de seguir, mas ela tem muito a ganhar quando tem um ambiente mais produtivo, humanizado, né, de segurança psicológica, que vai gerar uma série de benefícios de relacionamento e tudo mais, e impactar isso nos principais indicadores de qualidade e produtividade. E na outra ponta, você tem o risco, porque apesar de ela não ser obrigada a seguir a lei, ela pode ter alguém que vá processar a companhia por algum assédio. Então, não é porque ela não tem CIPA que ela não pode ser passivo de receber um processo, né? Então, eu acho que isso tem ganhos financeiros, que é o próprio que você comentou, mas tem todos esses ganhos que são satélites aí, que seja mitigar alguns riscos ou aumentar o diferencial até da própria marca empregadora perante a sociedade, né? E aí eu vou aproveitar, a Karen perguntou aqui se isso tem um prazo para adequação ou se já está valendo. A minha opinião é que já está valendo, né, Catiana? Está valendo, ela entrou em vigência 180 dias após a data de vigência, que foi dia 23 de março. Então, está todo mundo, quem não se adequou, corre, já está ilegal. Porque pelo que eu entendi, tem dois riscos, né? Um, assim, a própria denúncia, alguém abrir um litígio contra a empresa, mas existe a própria fiscalização do Ministério Público em ver se isso está sendo seguido. Então, não necessariamente você precisa ter um caso de alguém processando a companhia. Você pode acontecer de uma forma do governo bater na tua porta. Você já tem que estar implementando ou organizando a implementação de todas essas exigências que já foram passadas, né? Canal, pode não estar em vigor ainda, em funcionamento o canal, mas você tem que demonstrar, comprovar que a empresa está tomando posturas e medidas nesse sentido. E eu, complementando a pergunta anterior, Cristiano, tem o selo Emprega Mais Mulher, que é um incentivo positivo. Então, quando a pessoa vai procurar aquela empresa para contratar ou para trabalhar com ela ter esse selo indica que o ambiente é mais seguro, que ela se preocupa com isso. Então, traz um valor agregado para a marca, como você tinha mencionado. Existe um selo que você pode pedir para o Ministério Público do Trabalho, porque você atende essa lei. E aí você fica conhecido no mercado como uma empresa que cumpre a lei. Então, é um incentivo positivo para a imagem da empresa. Tem uma pergunta da Fabiana, que ela colocou assim, deixa eu pegar direitinho o que ela colocou aqui. Informar os colaboradores pode ser através de um comunicado interno ou necessariamente fazer palestras. Vou até expandir um pouco a pergunta dela, tipo, pode ser feito com receita caseiro ou você precisa ter alguém externo para fazer isso? Eu vou puxar essa para mim aqui. Na verdade, você precisa orientar todas as pessoas sobre o que está acontecendo e garantir que elas entenderam e documentar isso.
Então, na minha visão, lógico que a lei e a interpretação, ela fica aí para a Catiana dar aí o final dessa história, as pessoas não vão pegar um e-mail e ler e aprender tudo o que tem que aprender lendo. Elas precisam ver, elas precisam entender o código de conduta, o que a empresa faz, como ela não faz. Então, na nossa visão, é necessário, sim, fazer uma palestra, se de preferência talvez um workshop. Quanto mais riqueza de informação você dá, mais claro fica para a pessoa entender o que é um assédio assim, assado, o que não é um assédio, qual o código de conduta da empresa, como que eu tenho que me portar aqui dentro. Então, isso tem que estar entendido por todos e a empresa precisa comprovar que isso está entendido por todos. Se ela falar, eu passei um e-mail, eu acho que fica um pouco fraco, né? Uma defesa muito fraca disso, né? Quem leu, quem fez, quem entendeu ou não. Já quando você interage e confirma que é essa o nosso método, né? Você faz o treinamento e confirma o aprendizado e documenta isso, você está realmente coberto dessa eventual exigência. Eu vou além, Carlos, assim, o fato de comunicar é uma das exigências, né? Uma das exigências. A gente tem uma série de outras exigências na lei que, na minha opinião, são as mais complexas, que é exatamente trabalhar essa questão de ser anônimo, de ser seguro, de ter um canal que possa gerar essa questão de segurança psicológica para as pessoas, porque a gente sabe que no mundo corporativo é muito complicado. Às vezes as informações vazam, as pessoas não estão preparadas. Como você mesmo disse, não é uma competência da CIPA atual, então pode, lógico, ter soluções caseiras, mas pensando que essa solução tem que cumprir com todas essas exigências legais e de uma forma eficaz. Porque se for também só para inglês ver, você vai acabar potencializando os problemas dentro da sua empresa, porque vai ser uma solução, muitas das vezes, amadora, né? Então, precisa ter uma visão mais sistêmica disso aí tudo, né? E você pode inundar a sua caixa de denúncia com coisas que as pessoas nem entenderam o que é, como é, o que funciona, vai ter o efeito contrário mesmo. Então, explicar exatamente o que é para as pessoas é muito importante e reciclar isso, né? Por isso que a lei pede. Tá, outra pergunta aqui, que é da Natália, ela colocou: como elaborar o código de conduta dentro da empresa? Tem que haver um tipo de comitê interno, com gestor de RH, diretor, advogado? Se existe uma regra para isso? Eu vou dar o meu parecer aqui de quem trabalhou em RH a vida inteira, mas depois a Catiana pode nos ajudar e vocês também. Eu acredito que não existe a necessidade de você envolver todo mundo. Isso é uma diretriz da alta direção com relação à forma como ela vai trabalhar. É lógico que a minha opinião, a minha experiência, quanto mais você tiver isso de uma forma colaborativa, com visões e perspectivas diferentes, né? Porque às vezes você tem o diretor da empresa vai escrever o código, mas aí ele não entende nada de lei, aí fica falho com relação ao aspecto jurídico. Então, precisa ter uma contribuição do jurídico. Olha, precisa ter de repente, uma opinião sobre o RH, se aquilo está escrito de uma forma que representa ali os valores, os princípios da companhia, se está numa linguagem que as pessoas vão entender, se os canais de comunicação vão ser os adequados. Então, ele não tem essa obrigatoriedade, porém, eu penso que quanto mais rico e colaborativo, melhor vai ser o seu aí, código de conduta. E, lógico, numa empresa grande, é muito comum você encontrar ali um comitê, né, que trate em cima disso. Normalmente, esse comitê tem essas figuras. Alguém de segurança e medicina, alguém do jurídico, alguém do RH, alguém da alta direção, ou seja, é multidisciplinar esse código aí. Não sei se Carlos e a Catiana e a Roberta têm algum comentário adicional. Não, você foi bem pontual, foi isso mesmo, Tá Cristiano. perfeito. Não é obrigatório, porém é recomendado, justamente para você ter um respaldo mais, com uma visão mais assertiva a respeito do código de conduta que está sendo elaborado. Vamos lá. A Tânia perguntou: quem responde e é penalizado legalmente pelo assédio? O empregado, a empresa ou ambos? Né? Essa é uma boa pergunta. Ambos. Às Ambos. vezes, O nos agressor, treinamentos de no caso liderança. na esfera penal, quem vai ser preso vai ser o agressor. Porém, vai pesar no bolso da empresa.
né? Não só naquelas penalidades de visibilidade, né, que nós já falamos, mas pesar no bolso que ela vai ter que pagar uma indenização também, né? E talvez, desculpe, dependendo do caso, vai ser feita uma demissão por indireta de justa causa numa esfera trabalhista, né, que também onera a empresa por outros motivos, com outros direitos que serão cobrados. Então, os dois sofrem. É verdade. E, assim, às vezes nos treinamentos de liderança é muito comum as pessoas falarem, mas eu estava a trabalho, né? Então a culpa é da empresa. Não é, você tem a sua parcela ali de contribuição, você pode ser acionado dentro do poder de lei com a sua atitude, né? Você não pode se esconder atrás da empresa numa atitude que foi sua a trabalho, né? Então, tem uma outra situação aqui da Tânia, imagino que o assédio nas empresas ocorre mais por pessoas em posições de gestão, se a gente tem alguma estatística a respeito disso. Eu acho que não sei se o Carlos tem, mas a gente pode ver. Eu acho que é difícil porque, como antes isso era meio que um tabu, acabava tendo acho que uma perspectiva mais desse direcionamento de poder hierárquico, né? Tinha pouca voz os outros tipos de assédio que agora vão pipocar, né? Exatamente. As estatísticas hoje são baseadas nas pouquíssimas denúncias que passam. Então, de 100%, 6, 7, 10% chegam a ser denúncia. Nessa amostragem, ela é realmente o moral vertical descendente. É o líder, a empresa, é de cima para baixo. Mas nessa pequena estatística, você tem razão, Cristiano. Agora, aumentando o leque, melhorando o canal de comunicação, a gente pode ter esse número alterado. A liderança é um fio condutor muito importante da segurança psicológica, do combate ao assédio. Então, eles podem ser vetor do positivo como do negativo. Eles são realmente, normalmente, a solução ou a causa, na maioria dos casos, as estatísticas que eu tenho hoje em dia. O Carlos, o pessoal lá no começo, no chat, perguntou dos nossos contatos, e a gente colocou lá, mas eu não sei se você tem algum slide aí na apresentação, ou na Boa! apresentação vai ter, Boa. porque a gente já meio que estourou o prazo aqui, mas se alguém quiser saber mais, não só sobre esse assunto, sobre as soluções que a gente apresentou hoje aqui, tem os meus contatos pela People, o do Carlos, da Roberta e da Catiana pela Lidera. A gente vai ter oportunidade e assim, cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso, cada solução vai ser uma solução, e a gente fica aí à disposição de conversar com vocês individualmente. No site também que o Carlos colocou lá, que é o site específico do canal de denúncia, apoio. né, o canal de apoio.com.br. Vocês também podem encontrar mais informações. A gente vai disponibilizar não só a gravação, mas esses slides depois nas redes aí de contato que a gente teve com vocês. E quero agradecer muito novamente pela presença de cada um. Espero que a gente tenha entregue em tão pouco tempo o suficiente para que vocês possam entender o tamanho, a complexidade e um pouco da solução que a gente propõe para esse desafio. E a gente fica à disposição. Não sei se Carlos aí quer comentar, encerrar, Roberto e a Catiana também. Obrigado a todo mundo aqui pela minha parte. Obrigado a todos. Eu acho que você falou tudo. Estamos à disposição para sentar e discutir com vocês cada caso e ver como a gente pode ajudar a esclarecer dúvidas e deixar vocês dentro da lei e também desenvolver a segurança psicológica dentro do ambiente de vocês, que é o desafio maior e é o projeto aí que a gente gosta mais de fazer, vamos dizer assim. Obrigado pela presença e pela atenção de vocês. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui e me disponibilizar, se vocês tiverem alguma questão, em relação à segurança psicológica, eu fico à disposição, como o Carlos falou, é a parte que a gente mais gosta, né? Vi que tem algumas psicólogas aqui também, então eu fico à disposição de vocês para o que vier. Gostaria de agradecer também a presença de todos.
E também me coloco à disposição para dirimir qualquer tipo de dúvida. Fica aí o contato da Lidera e estamos juntos em busca de uma solução e de um ambiente melhor. Legal, obrigado a todos. O pessoal perguntou dos conteúdos, sim, a gente vai disponibilizar, né, nos nossos canais, redes aí, então a gente informa para vocês, a gente separando e criando um PDF desse material e depois tendo pelo sistema a gravação, a gente libera o link também. Então a gente vai se falando pelas redes sociais, se de alguma forma você não receber, tem lá os contatos nossos, fala, Cristiano, não recebi, daí a gente manda o one-on-one e a gente faz chegar, tá bom? Uma ótima tarde para todo mundo, e aí a gente se fala, espero que em breve, nesse desafio grande aí, estamos junto contra o assédio. Um abraço.